Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, meu querido. Santo é o nome do Senhor. Boa noite, boa noite, boa noite a todos aí. Essa noite nós vamos estudar sobre uma palavra muito importante na intercessão. O assunto ele é bem propício para a maneira como nós estamos encarando os tempos de hoje, né? Nós estamos num tempo de muitas situações de batalha, de guerra, e nós precisamos compreender sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Aliás, não tem como um intercessor não compreender essa realidade, porque toda pessoa que se dispõe a orar por outra pessoa, orar por uma igreja, orar por uma família, vai encarar aí uma resistência no mundo espiritual. E a gente precisa entender os princípios básicos da guerra e por que nós estamos inseridos nela, principalmente. Amém? Então, nós vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco. Se você quiser convidar pessoas para ouvir, né, ou compartilhar, ou fazer alguma coisa aí para que as pessoas possam receber também o estudo, a palavra de Deus, né, que você fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? A paz aí a todos que estão entrando, Dona Fabiana, Pastor Carlos, Apóstola Rosíris, né, o pessoal está indo para o monte aí, que Deus abençoe, que Deus use vocês poderosamente lá no monte e entregue muitas revelações para que vocês sejam usados pelo Senhor. Amém? Boa noite, Elaine, boa noite, Jones, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos clamar a presença de Deus, vamos pedir para o Espírito Santo vir nos ensinar, amém? Porque sem Ele não podemos fazer nada, não podemos nem aprender, nem ensinar, nada podemos fazer. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos aprender, Pai, alguns princípios importantes sobre a Tua Palavra. E não tem qualquer outra pessoa que possa nos ensinar, a não ser o Senhor. O Senhor é que nos ensina, a unção é que nos ensina, o Espírito Santo é que traz a revelação. Então que nós sejamos cheios do Teu Espírito nessa noite, Pai. Que nós sejamos cheios da revelação da Tua Palavra, ilumina os nossos pensamentos, nosso coração, que as trevas caiam por terra, que elas batam em retirada, tanto dentro de casa como dentro do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Derrama sobre nós uma unção fresca, e a palavra de Deus diz que a unção nos ensina. Então derrama esse óleo sobre a nossa cabeça, Pai. Vem nos ensinar. Nós declaramos que somos dependentes do Senhor e do Teu Espírito. Nós dependemos, Senhor, da Tua palavra, da Tua revelação. Fala com cada um de nós, cobre com o sangue do Cordeiro a nossa vida, cobre, Pai, os equipamentos, a internet, cobre as redes, todo o sistema que está envolvido na administração da Tua Palavra, cobre também cada um daqueles que estão ouvindo, que estão assistindo, ou que vão assistir, cobre as suas famílias, as suas casas, acampa anjos ao nosso redor, Pai, e que a Tua Palavra não volte vazia dentro da nossa vida, em nome de Jesus. Nós nos abrimos para o Teu ensinamento, Pai. Traz sobre nós a unção, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, meu querido. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou começar lendo um livro, um texto aqui de um livro na Palavra de Deus, livro de Apocalipse. Né? Nós vamos ler aqui o Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e vamos compreender alguns moveres de Deus aqui, como que Deus
estabeleceu alguns padrões nos céus e sobre a terra. E por que nós estamos envolvidos nesses padrões? Bem, então, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amém? Então, o que nós estamos lendo aqui é uma passagem de uma revelação que um homem recebeu. Amém? Um homem chamado João, que estava na ilha de Patmos, ele está tendo visões, revelações vieram sobre a vida dele. Né? E essas visões trouxeram sobre ele um encargo, uma missão de registrar o que ele estava vendo, aquilo que ele estava recebendo como revelação. Ele começou a escrever, e daí nasce o livro do Apocalipse, que significa revelação. Ou seja, João ele está tendo visões do mundo espiritual. E uma dessas visões, no meio de uma dessas visões, ele enxerga esta passagem bíblica, que é uma passagem que está narrando aqui uma guerra que houve no céu. Então, o que nós compreendemos é que neste momento da visão, com esta visão, João ele está situado em uma situação, em um tempo onde Satanás está nos céus, o dragão está nos céus, o diabo está nos céus. Então, o que você está vendo aqui é uma guerra nos céus, ou seja, Satanás está nos céus. E com ele, 1/3 dos anjos que se aliaram ao diabo, que se aliaram a Satanás, eles também estão nos céus. E algo aconteceu, porque Satanás, com a rebelião que ele teve nos céus, porque o lugar que ele estava originalmente era nos céus, no mundo espiritual, né? Ali a Bíblia fala em Ezequiel 28, Isaías 14, fala que ele, Satanás, ele estava no Monte Santo de Deus. Ele não se chamava Satanás, se chamava Lúcifer, que era que significa portador de luz. Então, aquele anjo criado por Deus, um anjo que era muito, muito formoso, muito cheio de sabedoria, aquele anjo que tinha recebido a unção de Deus, ele era um querubim ungido de Deus, né? Ele andava no meio das pedras afogueadas, né? A Bíblia descreve esse anjo como um anjo referencial para os outros anjos, né? Ele estava no céu, e nos mesmos textos escreve que este anjo, por causa de todas as suas habilidades, por causa de toda a sua formosura, da sua sabedoria, ele começou a corromper o seu coração. E ele teve uma ideia, a ideia dele era estabelecer um trono nas extremidades do norte, algum lugar no reino celestial, onde ele gostaria de estabelecer um segundo reino dos céus, o reino dele. Então, Lúcifer falou, olha, eu sou tão bom quanto Deus, né? Eu sou tão bom quanto Deus. E com essa influência desse anjo lá no céu, né, nessa época, ele começa a arrebanhar pessoas e começa a dividir o céu. Ele começa a separar os anjos da autoridade de Deus. Os anjos decidem estar debaixo da autoridade desse querubim, e por causa disso, Deus ele teve que tomar uma providência. E a providência foi enviar Miguel, um outro anjo, né? Ele enviou Miguel para fazer lutar, para guerrear contra Satanás, e não apenas para guerrear, para lutar, mas ele enviou Miguel para que ele pudesse expulsar Satanás
dos céus. E por que eu estou contando isso, né? Puxa vida, a gente fala muito do diabo? Não, né? Guarda bem uma coisa, meu querido, existem duas correntes que são extremamente perigosas na questão da batalha espiritual. Uma corrente engrandece o diabo de uma maneira sobrenatural, então o diabo é forte, tem poder, ele é bom e tal. Pessoas que não conseguem lidar biblicamente com a figura do inimigo, eles acabam dando mais poder para o inimigo do que o inimigo realmente tem. Né? Essa é uma corrente que engrandece o diabo, tem medo do diabo, né? E essa é uma corrente perigosa, por quê? Porque de uma maneira indireta, essas pessoas elas acabam glorificando Satanás. Né? Como se Satanás tivesse o mesmo poder que Deus, mas isso não é verdade. Outra corrente, ela diz que Satanás, o diabo, ele é muito inferior, ele já foi derrotado, não tem mais poder sobre a terra, acabou o reinado dele, acabou o império dele, ele está debaixo dos nossos pés e ele não me pega, está bem longe da minha vida, da minha casa, das minhas finanças, da minha saúde. Então essa outra linha de pensamento é uma linha que as duas linhas encontram bases bíblicas. Mas essa linha está tratando o diabo está subestimando quem o diabo é. E quando você vai fazer batalha, quando você vai fazer guerra contra Satanás, você não pode subestimar os seus ardis, você não pode ignorar os seus ardis, você não pode fingir que ele não está perto ou que ele não tem os seus demônios atuando de maneira estratégica ou atuando de uma maneira para roubar, matar e destruir. Você não pode subestimar o poder do inimigo. E você também não pode superestimar o poder do inimigo. Você vê aqui no exemplo que nós lemos que essa batalha celestial, essa batalha no céu, essa guerra no céu, não teve o envolvimento direto de Deus. Isso é um ponto chave para quem é intercessor. Nós sabemos que o intercessor é aquele que se coloca entre uma pessoa e o diabo, e ele começa a repreender Satanás, ele começa a expulsar Satanás, para que esta pessoa fique livre da influência do diabo ou fique liberta de qualquer demônio. E Miguel, você percebe nessa passagem, está fazendo exatamente a mesma coisa. Ou seja, Deus não se envolve na guerra espiritual de forma direta. Ele usa um representante. Ele usa alguém. Alguém no céu vai fazer guerra, vai expulsar Satanás, vai ser comissionado por Deus, vai ser empoderado por Deus, vai ser enviado por Deus, para que ele tenha autoridade de guerrear contra o diabo e vencê-lo. Ô pastor, mas por que Deus não faz nada? Porque o diabo quer justamente isso. Ele quer se fazer igual a Deus. Então Deus fala assim, você não é igual a mim. Você é uma criatura criada por mim. E para você perceber, para você entender que eu não vou me rebaixar, porque o meu poder não tem comparação. Eu não posso me rebaixar para lutar contra uma criatura que eu mesmo fiz. Não é? Então, Deus não se envolveu nessa guerra espiritual. Deus não se envolveu, o Espírito Santo não se envolveu, Jesus não se envolveu. Quem se envolveu nessa guerra no céu foi Miguel. Miguel foi um representante de Deus nos céus para fazer guerra contra Satanás. Miguel foi um anjo, nós lemos aqui, que arrebanhou outros anjos, tinha outros anjos, talvez o exército, o exército celestial, que seguiu Miguel debaixo da autoridade de Miguel, para que Satanás fosse confrontado, para que Satanás fosse expulso, para que Satanás fosse lançado fora do céu. Então, guarda bem esse princípio. Deus usa representantes
para fazer o combate espiritual. Deus usa pessoas, Deus usa anjos. Deus estabelece as regras da batalha. E uma das regras principais é que ele vai eleger representantes, intercessores, tanto nos céus como sobre a terra. Então Miguel foi um intercessor. Miguel foi comissionado por Deus para arrebanhar um exército que se submeteu à autoridade de Miguel. E Miguel lutou contra o dragão. E a Bíblia diz que o dragão não prevaleceu. É importante a gente compreender que debaixo da autoridade de Deus, debaixo do mandato de Deus, debaixo daquela unção que Deus deu para Miguel, Satanás não tem como vencê-lo. Satanás não tem como derrotar Miguel. Não tem como derrotar os anjos. Por quê? Porque eles estão debaixo da autoridade do Senhor, debaixo de uma palavra, de um mandato, de um envio do Senhor. No livro de João está escrito que aquele que é enviado de Deus, Deus não lhe dá o Espírito por medida. Você vê que Miguel, enviado por Deus, ele tinha a autoridade de Deus, não só para guerrear contra Satanás, mas para vencer Satanás. Grava bem isso, porque Deus não só trabalha com representantes, mas ele também entrega para esses representantes o armamento, a autoridade, o poder, a unção, a estratégia para que este representante tenha vitória contra o inimigo. Deus não vai enviar Miguel para um combate para que ele seja derrotado por Lúcifer, para que ele seja retalhado pelo inimigo. Muito pelo contrário. Então, quando Deus envia alguém para uma missão, esta pessoa, ela tem o armamento, ela tem acesso à autoridade, à palavra de Deus, para que ela tenha vitória no mundo espiritual. E foi assim que Miguel expulsou Satanás. Esse é outro ponto. Miguel não só foi enviado por Deus, não só tinha a autoridade de Deus, não só tinha a vitória de Deus, mas Miguel expulsou Satanás do céu. E olha só que interessante, ele não apenas expulsou Satanás do céu, mas de alguma maneira que a Bíblia não relata, o lugar que ficou vazio no céu, que era o lugar ocupado pelo inimigo, foi preenchido de alguma maneira, né? Não se achou mais no céu o lugar dele. Então, lá no céu, meu querido, Satanás não tem mais poder, lugar, ele não encontra mais repouso, ele não tem mais autoridade, ele não comanda mais nenhum anjo, ele não tem mais acesso às coisas de Deus, ao Monte Santo de Deus, à unção de Deus, ele não tem mais acesso às pedras afogueadas, ele não encontra mais uma porta de entrada no céu. Então isso é importante porque esse texto ele nos dá bases espirituais para que a gente possa fazer o combate aqui na terra. Então, esse é o modelo de combate que nós temos que seguir. Miguel foi enviado por Deus, porque Deus trabalha com representantes. Deus trabalha com representantes. Miguel recebeu a autoridade, a palavra, a unção, a vitória da boca de Deus. Deus enviou Miguel. O Miguel estava submisso ao Senhor. Então, quando Deus envia Miguel, pela obediência, Miguel, que foi enviado por Deus, ele tem acesso às estratégias, ao armamento e ao poder de Deus para estabelecer vitória. Não só isso, Miguel, além de vencer Satanás, ele expulsa Satanás do céu. Ele expulsa Satanás do céu e no céu não existe mais lugar para que Satanás possa estar. Então, grava bem o que eu estou te falando. Por quê, meu querido? Porque isso é guerra espiritual.
Satanás foi expulso do céu e ele foi lançado sobre a terra que nós estamos. Então, quando Deus cria o homem, você percebe em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e a primeira coisa que Deus fala é: tenha ele domínio, tenha ele autoridade, tenha ele poder sobre toda a terra. Porque Deus trabalha com representantes, meu irmão. Deus trabalha com pessoas, anjos, mas ele trabalha com representantes. Ele envia o homem, ele cria o homem e envia o homem para que ele tivesse autoridade sobre a terra. Porém, o homem que está sobre a terra, ele tem companhia, ele tem a companhia de alguém que foi expulso do céu e que agora está também na terra. Então você tem a terra, o lugar terreno, você tem um homem que foi criado por Deus, que recebeu autoridade e domínio sobre a terra, e você tem Satanás. Satanás que foi expulso do céu e que não consegue voltar mais para o céu. Satanás está na terra, porém não tem autoridade sobre a terra, porque ele foi expulso para cá. Ele não foi enviado para esse lugar. Ele foi expulso do céu. Então Satanás sabe o que é ser expulso de um lugar. Satanás sabe o que é ser derrotado em um lugar. Então, quando ele chega aqui na terra e o homem está aqui com a autoridade, com a palavra de Deus, com o poder de Deus, para que ele possa governar sobre a terra, sobre os animais, para que ele pudesse multiplicar, para que ele pudesse frutificar. Quando Deus estabelece o homem nesse lugar na terra, Satanás precisa usar uma estratégia, ele precisa usar uma astúcia, para que ele possa ter a autoridade do homem para ele. Então, você conhece a história. Ele entra numa serpente e ele engana a mulher. Ele usa de engano, para que ele possa se apropriar da autoridade do homem. Então Satanás, ele se apropria de algo que não é dele. A autoridade que ele adquiriu é uma autoridade que foi delegada ao homem. E o homem transferiu essa autoridade para o inimigo. E o inimigo está destruindo. Você vê por aí, você vê essa pandemia, você vê morte, você vê roubo, você vê destruição. Você percebe a ação de Satanás por essas coisas que estão acontecendo no planeta, né? Fomes, pestes, tudo isso tem uma base, a base do pecado. O pecado é que deu autoridade para que este anjo caído, Satanás, pudesse ter a autoridade que Deus entregou ao homem para ele. Então, nós estamos vendo nessa história de Miguel um padrão de batalha espiritual que deve ser seguido por nós. Por quê? Porque agora, 2020, nós temos que lidar com o inimigo, né? Antes do pecado, o homem deveria proteger o jardim, guardar o jardim, não deixar Satanás entrar no jardim, não deixar Satanás entrar na família. Ele deveria guardar, ou seja, ele deveria proteger. É um trabalho de intercessão. Intercessão tem essa função de proteção, de estabelecer muralhas, de estabelecer muros e de proteger da ação demoníaca dentro de casa, da ação demoníaca dentro da igreja. Estabelecer muros para que Satanás não atue na mente das autoridades, na mente dos presidentes, governadores, prefeitos. A intercessão tem exatamente essa função que originalmente Deus entregou para Adão. Adão, você precisa guardar o Éden. Você precisa proteger o Éden. Não é verdade? Então, essa história de Miguel, ela nos ensina que nós precisamos do envio de Deus.
Com o envio, nós seremos dotados da autoridade divina para ter vitória contra o inimigo. E nós temos um alvo, a missão. A missão é expulsão do inimigo. Nós temos que expulsar o inimigo de lugares. Miguel expulsou Satanás do céu. Miguel expulsou Satanás do céu, mas ele não só expulsa Satanás do céu, mas ele também, de alguma maneira, ele fecha as portas para que Satanás não volte. E aí você tem outro segredo, irmão. Nossa missão como intercessores não é apenas expelir Satanás, mas não permitir que ele volte. Não deixar que ele entre novamente na dimensão que nós estamos protegendo. Está protegendo a família? Está protegendo a igreja? Você tem que expulsar Satanás e cuidar, guardar, como Adão deveria ter guardado, para que não tenha mais lugar, para que Satanás não encontre mais lugar para pousar dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da igreja, dentro do bairro, da rua, da cidade. Eu não sei, irmão. Se você foi comissionado por Deus, Deus fala assim, olha, você vai confrontar o inimigo na sua casa, no meio da sua família. Você tem que enfrentar Satanás e você vai expulsá-lo. E ele não pode voltar mais para dentro da sua casa. Então você precisa lembrar de Miguel. Miguel é o nosso professor aqui. Por quê? Porque ele utilizou a autoridade divina para expulsar Satanás. E fechar qualquer porta para que Satanás nunca mais volte ao céu. Então Satanás está condenado, ele não tem aonde pousar. Ele não tem aonde morar. Ele não tem uma habitação celestial. Não tem. Porque Miguel, quando lutou contra o diabo, ele fechou as portas para que Satanás nunca mais entrasse nas regiões celestiais. Então grava bem isso. Isso é importante, irmão. Porque você imagina se Miguel expulsa Satanás, mas ele deixa a porta aberta. Se ele expulsa Satanás, mas ele deixa um lugar vago, um espaço vazio para que Satanás possa voltar. Então toda a batalha que ele fez, todo o mover angelical que ele fez, toda aquela energia que ele aplicou naquela batalha, foi em vão. Porque ele expulsa Satanás, joga Satanás na terra e Satanás volta para o céu. Porque ele encontra lugar no céu. Então Deus não trabalha desse jeito. Deus não vai enviar você para que fique expulsando Satanás vez após vez após vez. Várias vezes, expulsando Satanás várias vezes. Porque ele vai querer voltar para o lugar da onde ele saiu. Então, quando o intercessor entra em combate, ele precisa gravar bem a missão dele. A missão dele é expulsar Satanás e fechar as portas para que ele nunca mais volte naquela vida, ou naquela família, ou naquele bairro, ou naquela igreja, ou naquela empresa. Amém? Então é importante compreender que a missão de Miguel é a mesma missão que nós temos hoje. No versículo 10 de Apocalipse 12, diz assim, então ouvi uma grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o que Apocalipse 12, 10 está me ensinando? A primeira coisa, irmão, que acontece quando Satanás é expulso de algum lugar, é o que aconteceu aqui. Satanás foi expulso do céu.
Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação. Então a primeira coisa que acontece quando você expulsa Satanás é que a salvação pode vir. A salvação pode se estabelecer. Do céu, uma grande voz disse: agora veio a salvação. Antes não. Por quê? Porque a salvação não podia vir. Porque Satanás, ele estava cegando o entendimento das pessoas, cegando o entendimento dos anjos, cegando. Ele é um mestre em trazer cegueira espiritual. E as pessoas, os anjos, acabam sendo enganados por ele. Então, quando ele foi expulso do céu, uma grande voz do céu disse: agora veio a salvação. Agora a salvação pode vir. Então, a primeira coisa que acontece quando você expulsa o demônio é que a salvação pode chegar. A salvação pode ser estabelecida. A salvação pode chegar na tua casa, na tua família. Quando você expulsa Satanás, quando você intercede pela tua casa e expulsa os demônios que estão agindo na sua família, quando você faz isso e você fecha as portas para que eles não voltem, então você pode assistir a salvação ser estabelecida. Porque aquele que cegava o entendimento já não está mais ali naquela dimensão. Aquele que enganava as pessoas, aquele que trazia encantamento, influência na mente, esse demônio, ele não pode mais atuar naquele lugar. Então agora veio a salvação. Segunda coisa que acontece, agora veio o poder. Ou seja, agora veio a salvação, agora veio o poder de Deus. A gente sabe que com a salvação vem o Espírito, e o Espírito de Deus é aquele que nos reveste de poder. Então agora veio a salvação, agora veio o poder de Deus, porque Satanás foi expulso. Quando você expulsa Satanás, você dá lugar para que o poder de Deus seja estabelecido. Foi o que Miguel fez. Miguel expulsa Satanás, e aí uma grande voz do céu fala: agora chegou a salvação, agora chegou o poder, agora chegou o reino do nosso Deus. Então o reino é estabelecido quando Satanás é expulso. O reino de Deus é estabelecido. Nós precisamos expulsar Satanás para que o reino seja estabelecido sobre a terra. Então essa voz, ela está me ensinando, essa voz do céu, ela está me ensinando: agora veio a salvação, agora veio o poder, agora veio o reino. Quando que o reino será estabelecido? Quando Satanás for expulso da sua casa, quando ele for expulso da sua vida, quando for expulso da sua família. Alguém tem que expulsá-lo. Alguém, um representante de Deus, tem que expulsá-lo. Alguém precisa proteger a casa. Alguém tem que fechar as portas para que a salvação, o poder, o reino e a autoridade de Jesus sejam estabelecidas. Então perceba, meu querido, enquanto Satanás não é expulso, enquanto o diabo não é expulso, enquanto os demônios não são expulsos, não chegam a salvação, o poder, o reino e a autoridade. Agora vieram todas essas coisas. Então, primeiro você vence Satanás, primeiro você expulsa Satanás, para que depois a salvação seja estabelecida. Isso é importante demais, não é verdade? Aconteceu isso no céu. Isso aconteceu no céu. Satanás foi expulso no céu. Satanás não achou mais lugar para habitar no céu. E ele está na terra. Depois que Satanás saiu e não voltou mais, a salvação, o poder, o reino e a autoridade foram estabelecidas. Então, expelir demônios é o primeiro sinal daquele que crê, daquele que se converte. Expelir demônios é o primeiro sinal. E isso é importante. Por que Jesus falou assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome? E ele começa a dar uma lista de coisas que iria acontecer
sobre aquele que cresce, na vida da pessoa que cresce em Jesus. Então, em meu nome, número 1, expelirão demônios. Ou seja, a mesma autoridade de Miguel, que Miguel recebeu, está sendo agora colocada pela palavra de Deus, por mandamento de Deus, sobre a vida daquele que crê. Os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Então, meu querido, se você crê no Senhor, você pode expulsar demônios. Aquele que crê expulsa demônios. Perceba que a mesma autoridade que Miguel recebeu para expelir demônios do céu, você também recebeu quando você creu. Amém? Então, o que esse texto, no versículo 10, está me ensinando é que depois que Satanás é expulso, as coisas começam a mudar. A salvação começa a chegar. A palavra de Deus está me ensinando isso. Jesus está me ensinando isso. Em meu nome expelirão demônios. Então, muita gente ora para Deus, Deus faz isso, faz aquilo, mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Deus já fez. Ele enviou Jesus, ele enviou o Espírito Santo, ele enviou a própria palavra sobre a nossa vida. E com este envio, ele nos entregou a autoridade, desde que nós usemos a nossa fé. Então, quando você percebe que existe um demônio agindo, quando você recebe a revelação do Espírito Santo, olha, tem um espírito de confusão no seu casamento, tem um espírito de prostituição na sua família, tem um espírito de vício, tem um espírito de morte, tem um espírito de depressão. Você precisa se apropriar dessa palavra, porque você crê no Senhor. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que você tem autoridade para expulsá-lo da sua casa, para expulsá-lo dos seus filhos, para expulsá-lo do seu marido, da sua esposa. Você tem autoridade para interceder e expelir demônios. A Bíblia está dizendo, estes sinais acompanharão aqueles que creem. A Bíblia não está dizendo que os sinais vão acompanhar os pastores, os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas. A Bíblia diz, os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, a pessoa que crê, ela pode expulsar demônios. Ela percebe a ação demoníaca e ela pode expelir demônios. Então, Satanás não quer que você saiba disso, que você receba esta palavra. Então a batalha dele é para que esse conhecimento não chegue sobre a tua vida. E aí ele pode agir livremente, por quê? Porque quem pode expulsar Satanás não está expulsando. Miguel lidou com o diabo no céu e nós lidamos com o diabo na terra, irmão. Miguel expulsou Satanás do céu, nós expulsamos Satanás na terra. Em meu nome, o Senhor falou, em meu nome expelirão demônios. Então você precisa se apropriar dessa palavra. Porque quando você for interceder, irmão, você vai enfrentar Satanás. Não tem como você interceder por alguém que está debaixo da ação demoníaca e você não enfrentar o demônio que está aprisionando essa pessoa. Então é importante que você compreenda exatamente o processo de Deus com Satanás no céu. É o mesmo processo com Satanás na terra. Mas na terra, ele vai usar você e eu. Amém? Versículo 11 diz assim, aliás, versículo 10, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Outra coisa importante é que o termo utilizado para definir Satanás nesse texto de Apocalipse 12 é acusador. A palavra acusador no grego é a palavra diabolos. Diabolos
é uma palavra que significa acusador, que significa aquele que fala mal dos outros, aquele que difama, aquele que acusa. Então, acusar alguém é a função do inimigo, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. E você percebe, meu querido, que o acusador foi lançado para a terra. E aí você vai ver o acusador atuando como? É só você entrar numa rede social. Você vai ver as pessoas acusando umas às outras. Você vai perceber que essa ação de acusar, essa ação de difamar, de falar mal, ela está presente na vida de muitas pessoas. Mas quem a Bíblia está chamando de acusador? A Bíblia está chamando de acusador o próprio Satanás. Então, acusar alguém, falar mal de alguém, difamar alguém, seja pela rede social, seja de maneira verbal, isso é uma ação demoníaca. Então, se você tem acusado pessoas, você é um funcionário do diabo, porque o diabo acusa, irmão. E um filho de um acusador é um acusador mirim. Então você percebe que as pessoas, elas têm problemas nas suas casas, nas suas famílias, nas suas igrejas, por causa da acusação. Então Satanás vai enchendo o coração das pessoas, vai criando ali uma influência espiritual. E o marido começa a acusar a mulher de traição, a mulher acusa o marido de traição, o pai acusa o filho de ter roubado algum dinheiro, de ter fumado alguma coisa, de ter feito alguma coisa errada. Acusação. E essa acusação é uma das principais armas do inimigo para destruir uma casa, para destruir uma organização, uma igreja, uma família. Ele utiliza a acusação no meio dos irmãos. A Bíblia está falando, ele os acusa de dia e de noite. De dia e de noite. Dia e noite. Qual é a função do inimigo? Acusar. E se eu começo a acusar alguém, eu estou fazendo a função do inimigo. E eu vou te explicar isso num trecho da palavra que está em João capítulo 8, versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques, não peques mais. Olha só, a mulher foi pega em flagrante adultério. Essa é a história de uma mulher que foi pega no adultério. Então as pessoas pegaram aquela mulher, arrastaram aquela mulher para o meio da rua, levaram aquela mulher até os pés de Jesus. E o que essas pessoas falavam para Jesus? Jesus, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Ela pecou, é um fato, não tem nada que possa mudar esse fato. Ela foi pega em adultério. Ela não se arrependeu, ela não confessou, ela não mudou o seu comportamento. Ela foi pega no ato do adultério. Ela estava em oculto, mas ela foi descoberta. E Jesus está ouvindo eles falando. Aí você percebe o que é o acusador agindo. O acusador, ele ao invés de interceder de maneira favorável àquela pessoa que está em pecado, ele intercede de maneira contrária àquela pessoa. Então aqueles homens, para mim, eles estão entre a mulher e Jesus. Eles estão chegando para Jesus e falando: olha, ela cometeu este pecado de adultério. E eles ainda pegam a palavra de Deus e falam assim: olha, na palavra de Deus está escrito.
na lei de Moisés está escrito que essas mulheres precisam ser apedrejadas. Está escrito que elas têm que ser apedrejadas. Então você percebe que essas pessoas que deveriam clamar ao Senhor para que perdoasse o pecado daquela mulher, eles, além de acusarem aquela mulher, eles usam a palavra de Deus para condenar aquela mulher à morte, para matar aquela mulher. E aí você vê a diferença entre um intercessor de Deus, e o intercessor do diabo. O representante de Deus e o representante do diabo. Representante de Deus, meu irmão, ele vai clamar a Deus por misericórdia, por perdão. Ele vai clamar a Deus. Ele vai pegar a mesma Bíblia, a mesma palavra, e ele vai falar: Senhor, a tua palavra diz, se confessarmos nossos pecados, a tua palavra diz que Jesus pagou o preço por esse pecado. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tua palavra diz, aqueles a quem nós perdoarmos os pecados são perdoados. Então, esse é o intercessor de Deus, que anula o poder da acusação, que acaba com qualquer acusação e condenação. Agora, o intercessor do diabo não. O intercessor do diabo é aquele que vai olhar uma situação, vai julgar aquela situação de acordo com a sua mentalidade humana, demoníaca, e vai exigir a morte do pecador. A morte do pecador. Só que aqueles homens, eles estavam diante daquele que veio morrer no lugar do pecador. Eles estavam perguntando para aquele que veio pagar o preço da condenação daquela mulher. Jesus, na palavra, diz para a gente matar. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus fala assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles estavam com pedras nas mãos. O que são essas pedras? A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma pedra. Cada um de nós tem a pedra. Cada um de nós tem um texto bíblico. Você pode usar essa pedra para matar, ou você pode usar essa pedra para gerar vida. Mas a Bíblia está dizendo, em Apocalipse, que o acusador foi expulso do céu. Meus irmãos, acusador não tem lugar no céu. Deus já expulsou, não, Miguel já expulsou o acusador do céu. Se você quer entrar no céu, para de acusar os seus irmãos. Se você quer entrar no céu, você não pode ser um acusador. É simples assim. Amém? Deus não vai levar um acusador para o céu porque ele expulsou um. Ele não vai substituir um pelo outro. Então, Jesus falou assim: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Jesus está chamando pessoas que usam a Bíblia de diábolo, acusador. Jesus, o próprio intercessor, ele expulsa os acusadores da vida daquela mulher. Jesus, o intercessor, expulsa os acusadores. E ele está chamando pessoas de diábolos. Pessoas que acusam, pessoas que apontam dedos, pessoas que acusam os pastores, pessoas que acusam os políticos, pessoas que acusam os irmãos, pessoas que acusam, né? Porque o pastor é isso, o pastor é aquilo, porque o prefeito é isso, porque o deputado é aquilo, porque o cara não vale nada. Essas pessoas, elas são de acordo com Jesus, de acordo com a palavra. Essas pessoas, elas são diábolos, são acusadores. O destino dos acusadores já foi selado pelo próprio Senhor. Eles serão expulsos. Jesus está expulsando outras pessoas da vida daquela mulher. Ele está tirando os acusadores
da vida da mulher, e a mulher representa a igreja, irmão. Então, se tem uma coisa que Jesus vai expulsar da igreja, é gente acusadora. A igreja não é levantada, não é edificada pelo Senhor para acusar os outros fora da igreja, nem dentro da igreja. Então, grava bem isso, como que você vai expulsar o acusador se você mesmo é o acusador? Amém? Você não vai conseguir ter vitória enquanto a sua intercessão for uma intercessão do diabo, procurando uma palavra para matar os pecadores, procurando um texto bíblico para condenar à morte os pecadores. Eu sei, irmão, que é difícil, porque a gente tem aquela tendência, eu sei o que eu estou falando. A gente tem a tendência de olhar para a palavra e falar, Senhor, esse aqui não tem jeito. Mas nós temos que ser cheios do Espírito, irmão. O Espírito vai colocar, o Espírito Santo vai colocar em nós uma unção de misericórdia, uma unção de amor, a tal ponto que você vai olhar para uma mulher adúltera e você vai falar assim, eu não te condeno. Eu não te condeno. Minha intercessão não vai te condenar. Pela minha oração, você não vai ser apedrejado até a morte. Eu não vou usar a palavra para te matar. Eu vou usar a minha palavra para te ressuscitar, para te perdoar. Então, essa é a intercessão desse tempo, irmão. Se nós queremos expulsar Satanás, temos que parar com a acusação. A acusação está impedindo a tua vitória. Não adianta você expulsar Satanás da tua casa e continuar acusando a tua família, continuar acusando o teu pai, continuar acusando a tua mãe. Então, quer ter vitória dentro de casa? Perdoa. Depois expulsa Satanás. Enquanto você estiver acusando, você é parceiro do inimigo, irmão. A gente pensa que as pessoas que têm Satanás influenciando a vida delas são pessoas que estão mudando a voz, estão se contorcendo no chão. A gente pensa isso. São pessoas que estão matando animais em sacrifício a algum demônio. Pessoas que têm, né, uma caracterização esquisita. Não, meu querido. As pessoas que são usadas pelo inimigo, às vezes elas são muito parecidas com aquelas que a gente vê no espelho. Quando a gente está falando mal de alguém, e no final a gente fala, mas eu só estou falando isso para a gente orar, irmão. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos aliançados pela palavra, com o mesmo espírito que foi expulso do céu. Satanás, o acusador dos irmãos. Deus é bom? Então nós precisamos compreender esses princípios de guerra. No versículo 11 diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, eles o venceram. Como foi que eles o venceram no céu? Eles o venceram utilizando um armamento poderoso, que é o sangue do Cordeiro. O que é o sangue do Cordeiro na batalha? O sangue do Cordeiro cobre uma multidão de pecados. O sangue do Cordeiro, irmão, ele serve para pagar o preço do meu pecado. O sangue do Cordeiro vai me dar vitória sobre o acusador, porque ele não vai encontrar nada para me acusar. O sangue do Cordeiro vai me dar vitória. E eu preciso receber a revelação do sangue do Cordeiro. Um sangue que foi derramado pela nossa vida. Não porque a gente merece, mas porque Deus nos amou primeiro. Ele falou, eu vou tirar você do pecado. Eu vou tirar o pecado da tua vida. E como é que ele faz isso? Pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que ainda que nossos pecados
fossem vermelhos como carmesim, eles se tornariam brancos como a neve ou como a lã. Então os nossos pecados foram tirados pelo sangue do Cordeiro. E quando você está em combate, irmão, se você não usa o sangue do Cordeiro, você não consegue vencer Satanás, porque Satanás ainda vê os pecados valendo. Os pecados continuam vigorando, continuam ativos. Ele consegue acusar, ele consegue condenar, ele consegue apontar o dedo, ele consegue usar as pessoas que são acusadores. Então, enquanto o sangue do Cordeiro não vier, não existe vitória. Quando Jesus derramou sangue na cruz, e depois ele ressuscitou, ele falou assim: toda autoridade me foi dada no céu sobre a terra. Por quê? Porque ele pagou o preço da restituição da autoridade. A autoridade que Deus entregou para Miguel no céu. A autoridade que Deus entrega para o homem sobre a terra. A autoridade que o homem entrega para Satanás na terra. Agora, Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Então ele resgata essa autoridade, irmão. Então, em meu nome, expelirão demônios. Você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Você tem autoridade no nome de Jesus. E você precisa se apropriar do sangue do Cordeiro, para que você não se sinta acusado por nada. Muita gente não expulsa Satanás porque tem medo. Ah, mas eu comi uma salsicha no meio do jejum, eu furei o jejum da igreja. Eu estava jejuando, de repente eu comi uma salsicha, não aguentei. Aí Satanás acusa e fala: eu vou entrar em você porque você abriu uma brecha. Meu irmão, se apropria do sangue do Cordeiro, confessa qualquer pecado que você tenha cometido e você vai ter vitória contra o inimigo. Ele não vai mais conseguir te acusar, porque você crê no sangue, no sacrifício de Jesus. Você crê, irmão. Quando você crê, você anula, aniquila o poder da acusação. E você consegue expulsar Satanás em nome de Jesus. Amém? E a segunda coisa, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Essa palavra, irmão, é a palavra da tua história de vida com Jesus. É a palavra do teu testemunho, a tua vida, como ela foi transformada, como ela foi liberta, a tua vida como foi restaurada. Essa palavra do testemunho, ela tem poder para que você tenha vitória contra o acusador. Satanás não vai poder mais te derrotar se você utilizar o sangue e se você utilizar a palavra do teu testemunho. A palavra que Deus te deu para você sair das drogas, da prostituição, para você restaurar o teu casamento, para você sair da criminalidade. Quando você tem esse testemunho, você tem essa palavra, irmão, Satanás não resiste a nada daquilo que você ora. Então ele é expulso. Você vence Satanás com a palavra que você recebeu durante o tempo da tua libertação, durante o tempo da tua salvação. Amém, meu querido? Então nós temos que compreender que Deus utiliza representantes sobre a terra. Ele utilizou um representante no céu. E agora, irmão, nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Está na hora da gente se levantar e começar a expulsar Satanás de casa. Tem que expulsar Satanás de casa. Ô pastor, por que está acontecendo tanta coisa ruim? É porque ninguém está expulsando Satanás. Ninguém está expelindo Satanás. Ninguém está se apropriando de armamento, indo para cima. Então, meu querido, que você receba autoridade nessa noite. Que Deus te dê ousadia na batalha. Que Ele possa adestrar as suas mãos para o combate, os seus dedos para a guerra. Que você compreenda que você tem autoridade. Que você receba essa revelação no seu espírito. E principalmente que cada oração que você fizer expulsa Satanás. Você está vendo uma confusão na sua casa? Espírito de confusão, sai da minha casa. Em nome de Jesus. Espírito de morte, está vendo alguém com depressão, alguém triste? Espírito de morte, sai dessa pessoa em nome de Jesus. Você pode expulsar, irmão. Você tem autoridade para expelir. Por quê? Porque você tem fé. Você crê. Se você crê, irmão, acabou.
em meu nome expelirão demônios. Amém? Então vamos orar, né? Peça para Deus te usar na intercessão para expelir demônios, porque você vai mudar a situação de muitas pessoas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra e declarar, Pai, que nós nos apropriamos agora do armamento espiritual que o Senhor disponibilizou para nós, do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, do sangue do Cordeiro sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o sangue venha agora e que toda acusação, toda condenação, todo julgo, todo tipo de seta inflamada seja agora removida, neutralizada e se torne totalmente inoperante. A ação demoníaca é desfeita agora, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado por cada pecado cometido na minha vida, na minha casa e na minha família. Pai, usa a nossa vida para expelir demônios, para repreender Satanás, para que a nossa casa se torne um lugar seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, que o teu reino seja estabelecido, a tua salvação, que venha o teu poder e que venha a autoridade de Cristo sobre a nossa família, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Então, nessa semana, enquanto você estiver orando, Senhor, me revela onde tem demônios para expulsar. Amém? E aí você vai ter resultados tremendos. A tua casa vai se transformar no Éden, num lugar de delícias, num lugar de paz, num lugar de alegria, num lugar de harmonia. Por quê? Porque quem rouba, mata e destrói foi expulso. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem, sexta-feira, 21h, nós temos mais uma palavra sobre intercessão. Então, não perca e convide pessoas, né? Ou compartilhe esse vídeo aí, para que as pessoas recebam também esse ensino e elas possam ter vitória em nome de Jesus. Deus abençoe.